Para Deus não há impossível. Quando a pessoa sinceramente se converte dos seus maus caminhos. Eu era passado, eu fazia passado. E aí nós podemos entender que Deus tem um propósito para nossas vidas. Nós fomos um povo escolhido, um povo santo. Um dia muito especial, um dia tremendo que o Senhor escolheu para estarmos aqui hoje, ministrando a palavra, trazendo a palavra, e que vocês possam sair daqui hoje convictos daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? Eu gostaria de estar meditando uma palavra que está no livro de Jonas, no capítulo 1. Amém? Amém. Jonas, capítulo 1 ao 5. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se o mar uma grande tempestade. E o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um a seu Deus, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e se deitado, e dormia profundamente. Amém. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Pai. Eu creio, Pai, que quando o Senhor sentou essa palavra no meu coração, antes o Senhor falou muito comigo, ministrou e me direcionou e fez eu ver algumas coisas que muitas vezes é impossível aos nossos olhos. Mas eu sei, Pai, que sempre há uma direção e a Tua palavra não volta vazia. Usa a minha vida, Pai, conforme lhe apraz, Senhor. Já te agradeço e te louvo em nome de Jesus. Amém? A palavra de Jonas, antes eu gostaria de dizer, assim como eu estava falando, a gente procura uma palavra, a gente, na correria do dia a dia, muitas vezes nós ficamos um pouco dispersos com algumas coisas ou outras. Mas, quando vem uma palavra assim, de impacto, você precisa ministrar, é a sua vez, chegou a sua hora. E me veio uma palavra só na minha mente. Chamado. Chamado. Falei, então eu vou falar sobre chamado. E ali eu comecei a pensar, né? Tudo aquilo que a gente tem aprendido, tudo aquilo que nós temos ouvido do pastor. E a gente tem crescido na graça e no conhecimento de Deus. E por um segundo eu falei, mas quem que eu vou falar sobre chamado? E Deus assentou no meu coração o livro de Jonas. O Espírito Santo me falou fortemente no meu coração, Jonas. Falei, Jonas? Então eu fui procurar, a meditar, a ler o livro de Jonas, a procurar saber, a entender. E isso que Deus assentou no meu coração. A história de Jonas é uma poderosa lição sobre a importância do arrependimento e da obediência a Deus. E como a misericórdia, a compaixão divina pode transformar a vidas e nações. Todos nós já ouvimos falar de Jonas.
Um profeta chamado que foi engolido por um grande peixe ou uma baleia. Muitas vezes a gente comenta ou conta essas historinhas para as crianças. Mas Jonas é conhecido também como um profeta fujão. Ele não apenas procurou fugir da missão que Deus lhe havia confiado. Ele tentou fugir da presença do Senhor. Jonas era um profeta israelita, escolhido por Deus para realizar uma missão especial. Deus instruiu Jonas a ir a Nínive, cidade conhecida por sua maldade, e pregar contra a impiedade que havia ali. E ali reinava. A mensagem de Deus era clara: arrependa-se ou enfrente a destruição. No entanto, Jonas não quis obedecer. Em vez disso, ele fugiu em direção oposta, embarcando em um navio com destino a Tarsis. Ele pensou que poderia escapar da presença de Deus, mas logo descobriu que não poderia. Eu irei meditar com vocês em 4 atitudes de Jonas. Você abre o teu entendimento. Abre o teu entendimento para conhecer o que a palavra diz. O que a palavra diz. Você pode pegar o livro de Jonas depois da sua casa, na Bíblia, lá abrir e ler. É uma história maravilhosa e nos ensina grandes coisas. A primeira, a consequência da desobediência. Enquanto Jonas estava no navio, uma terrível tempestade se levantou. Os marinheiros temeram por suas vidas e buscaram a ajuda de seus deuses. Mas Jonas, por sua vez, reconheceu que era um castigo de Deus por sua desobediência. Ele pediu para ser lançado ao mar e um grande peixe ou a baleia o engoliu. Quando meditamos ali um pouquinho, diante de toda essa situação ali, os marinheiros entram em pavor. Eles começam a ficar apavorados. O que tinha acontecido para tal situação estar acontecendo com eles? E ali eles começam a tirar sorte, a ver o que estava acontecendo, qual era a direção. Até que eles descobrem Jonas dormindo. E Jonas, por sua vez, reconhece que a tempestade era um castigo de Deus por sua desobediência. E então pede para que eles lancem ele ao mar. É nesse momento que o peixe o engole. No ventre do peixe, Jonas experimentou desespero, mas também encontrou a graça de Deus. Ele orou fervorosamente, pedindo perdão, prometendo obedecer. 3 dias e 3 noites, Jonas ficou no ventre desse peixe, até que Deus lhe deu uma segunda chance. Interessante que aqui ele diz, no versículo 17, 1:17 diz: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse. Ele faz uma oração ali. Jonas, no capítulo 3, 4. Dali em diante, ele começa a se colocar diante do Senhor, a orar e a pedir para Deus um socorro. Deus teve misericórdia, compaixão de Jonas. Deus, em sua infinita misericórdia, viu o coração arrependido de Nínive e poupou a cidade da destruição. No capítulo 3, agora, 5, 6, diz que os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de pano de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono e tirou
tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. Isso ilustra a compaixão divina e a disposição de Deus em perdoar aqueles que sinceramente se voltam para Ele. Deus poupa Nínive da destruição. A história de Jonas nos lembra que Deus chama para obedecer à sua vontade, mesmo quando parece difícil ou desconfortável. Ele nos mostra a importância do arrependimento sincero em nossas vidas. Quando nos arrependemos, Deus perdoa e nos restaura. Devemos entender que a misericórdia de Deus é abundante. Ele deseja que todos voltem para Ele e vivam vidas de retidão. A relutância ou a teimosia de Jonas. A relutância de Jonas em obedecer a Deus é um lembrete de que às vezes nós também resistimos à vontade de Deus em nossas vidas. Podemos ter nossas próprias razões, medos ou insegurança que nos levam a hesitar em seguir o caminho que Ele nos aponta. No entanto, a história de Jonas nos mostra que não podemos escapar da presença de Deus e que a desobediência só nos leva a problemas e aflições. Assim podemos concluir com Jonas. Todos nós enfrentamos momentos difíceis em nossas vidas. Somos chamados a obedecer a Deus e nos arrepender de nossos caminhos errados. Jonas nos lembra que a misericórdia de Deus está sempre disponível para aqueles que se voltam para Ele com sinceridade. E que possamos nos lembrar que assim como Jonas, somos todos chamados por Deus para cumprir um propósito único em nossas vidas. E quando obedecemos a eles, podemos testemunhar seu poder transformador, não apenas em nossas vidas, mas também naqueles que estão ao nosso redor. Que essa história seja um lembrete da graça de Deus, o amor de Deus são incondicionais nas nossas vidas. Amém? 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 Aleluia. Essa é a história de Jonas. É um resumo da história de Jonas. Um resumo de tudo. Mas antes. Legal, né? Legal a história de Jonas. Mas se você parar para pensar. Eu parei por um minuto e pensei. Tantas situações. Tantas adversidades, tantos levantes, tanto isso, tanto aquilo. Tanto impedimento, não dá, não quero, não vou. Preciso parar. Aí Deus vem, o Espírito Santo vem bem singelo no meu coração e diz: chamados. Você foi chamado. Todos nós fomos chamados. Jonas, ele era chamado, ele já era um profeta de Deus. Deus já usava a vida dele. Mas por um momento na vida dele, por alguns sentimentos dele contra aquele povo desobediente, idólatra, difícil de lidar, ou tantas coisas que ele tinha contra aquele povo, além dele fugir da presença de Deus, ele foge do que ele era chamado para fazer. E é isso que muitas vezes, no impacto da vida, nós também fazemos. Nós fugimos da presença de Deus, nós não queremos mais, nós nos escondemos. No meu caso particular, eu me escondo do pastor Zaur, para ele não me chamar para pregar. Então, para você ver que já começa aí o meu tratar, né? Porque Deus nos escolheu. Deus escolheu. Deus levantou. Deus chamou. Antes mesmo, há muito tempo, Deus já havia preparado. Deus já havia mostrado, direcionado, que lá na frente, sabe o que eu respondi? Falei: loucura sua. Loucura sua. Jamais. Só que o tempo passou, e passou, e passou,
e foi indo, e eis nós aqui, para a honra e glória do Senhor. Amém? Para isso também é para você, irmão. É para você que muitas vezes, eu creio que aqui dentro da igreja, dessas pessoas que estão no culto, elas têm entendido isso. Mas para aquele que muitas vezes vai assistir na live, que vai assistir depois desse culto, há um chamado sobre a sua vida. Há um chamado, Deus já te escolheu há muito tempo, para chegar a esse tempo. E sempre haverá um tempo certo para que as coisas aconteçam. Muitas vezes coisas que a gente nem imagina. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus tem preparado para nós. Mas sabe o que eu entendo mais com o livro de Jonas? É porque havia uma palavra pesada de condenação. Havia uma palavra pesada de condenação para aquele povo. Independente que achamos ou pensamos, Deus conhece nossas limitações. Você já olhou para alguém e pensou: esse está condenado? Esse não vale a pena? Esse já vai ser destruído? Em Mateus 12, Mateus capítulo 12, no versículo 38, se você puder colocar para mim, irmão, Mateus 12, capítulo 12, versículo 38, até o 41 daí. Então, alguns dos fariseus e dos mestres da lei lhes disseram: Mestre, queremos ver um sinal milagroso feito por ti. E ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Homens de Nínive se levantaram no juízo contra essa geração, e o condenaram, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está algo que é maior do que Jonas. Jesus é maior do que Jonas. Tantas coisas Jesus fez. Jesus menciona Jonas. Alguém maior que Jonas pregou o arrependimento e foram testemunhas dos seus milagres. E eles o rejeitaram, sua mensagem de juízo e graça, e o pregaram numa cruz. Hoje temos tudo isso. Sabemos que Jesus fez tudo por nós. Temos o Espírito Santo em nós. Temos testemunhos, tantos de milagres, que o nosso pastor sempre tem nos contado, e muitos irmãos aqui que ministram. E aí você começa a pensar. Muitas coisas Deus já fez por nós. Quantas coisas Deus tem tratado em nossas vidas. Quantas coisas Deus tem feito em você e através de você. Tudo isso que nós ouvimos, vemos. Aí às vezes eu paro e penso: por que eu? E aí muitas vezes nos perguntamos: será que é para mim? Aí de repente vem essa voz bem baixinho no ouvido e fala: você é um escolhido. Eu te chamei. Então comecei a meditar nessa palavra. E a buscar do Senhor aquilo que Ele queria ministrar na minha vida. E gostaria de compartilhar com os irmãos aqui. Deus nos chamou. João 15,16 diz: não fosse vós que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi a vós e a outros. Queridos, há um chamado sobre as nossas vidas. Você é um escolhido de Deus. Você é um escolhido de Deus. Se você está aqui hoje,
Você tem recebido do Senhor, você tem se agraciado com tantas palavras tremendas, tanta direção, tanta pepitas, como diz a palavra de Deus, ouro puro, que você consome, que você ouve, que você absorve. Não é possível que você não tenha entendido ainda que Deus escolheu você, Deus chamou você. E quantos de nós, eu acredito que cada um de nós conhece alguém que por algum motivo desistiu, parou no caminho. Parou no caminho. Não, eu fiz tanta coisa, eu fiz isso, e depois disse, não, depois de muitos anos, cuidando, fazendo, ministrando, muitas vezes cantando, não sei a área da vida, muitas vezes áreas da vida, muitas pessoas que trabalham no reino, e depois, por algum tempo, diz, não é para mim, e desiste daquilo que Deus escolheu para cumprir nele e através dele. Efésios 1, capítulo 1, versículo 3 ao 6. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O 4. Porque Deus escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e sem culpa diante dele em amor. Nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos graciosamente por meio do amado. Aleluia, aleluia. Deus te chamou. Cada pessoa é única e tem um papel importante a desempenhar no plano divino. E isso só enfatiza a ideia de que cada pessoa, cada um de nós, tem um propósito maior. E que Deus está ativamente envolvido em nos orientar, a nos capacitar para que cumpramos seu propósito em nós e através de nós. Amém? Por algum momento, você já pensou em fugir da presença do Senhor? Ou se esconder? Diante de tudo isso que você tem ouvido falar, que você é um povo santo, você é escolhido por Deus, você é rei, você é sacerdote, você é um filho de Deus. Se a palavra diz que você é, então você é. Tome posse do que você é. Há uma palavra sobre nossas vidas. Assim como nós temos ouvido desde o começo do ano. Esse é o ano da colheita. Esse é um culto de curas e milagres. E aqui estamos nós. Eu não sei o que você precisa. Eu não sei qual é a cura. Eu não sei qual a libertação que você precisa, em qual área da sua vida que você precisa. Mas não desista do teu chamado. Não se esconda. Não se esconda. Deus quer fazer muitas coisas em nós. Deus já designou. Ide. Pregar o evangelho. Dai frutos. Dai frutos. E aqui estamos nós. Muitas vezes nós paramos. Nós nos escondemos. E nós achamos que é só para nós. É só para nós. Aí você pega e se limita a dizer: eu não vou. Eu não vou. Não é o meu chamado. Eu não vou. Você se inferioriza. Você se coloca num nível baixo. E ainda para nos ajudar, nós não podemos esquecer daquilo que o pastor sempre tem falado, que temos que andar na quarta dimensão. E ainda temos sido ministrados quanto a isso. E entender e ruminar tudo isso. Para que a nossa mente não fique parada,
pasma com tudo isso. Que é algo grande que Deus quer fazer em nós. Algo maior Deus tem para nós. E Deus vai nos tratando. E nisso, nós vamos entendendo o que Deus quer de nossas vidas. A gente vai aquilo ali com o dia a dia. Você vai entendendo diante da palavra do Senhor, que é um manual de instruções para nossas vidas. Ali você vai ver muitos testemunhos de muitas vezes coisas que a gente às vezes procura na vida do outro, mas algo que Deus pode falar para você, face a face, diante da palavra dele. A palavra de Deus nos traz vida, vida, nos cura, nos liberta. Por muitos anos da minha vida, era só eu e uma Bíblia. Era só eu e os livros que eu buscava entender e como eu podia, diante da palavra de Deus, eu me sair de certa situação. Como? E Deus tratando comigo. E Deus falando para mim, tem paciência, tem paciência, tenha paciência. E ainda hoje, por tudo que ainda vivo, por tudo aquilo que eu vejo e sinto, Deus ainda fala para mim, tenha paciência. Há um tempo determinado para todas as coisas. Aquietai-vos. Veja, espere, confie. Há um chamado para nossas vidas. Há um chamado e está ali. E no tempo certo, Deus irá entrar com a providência, com a ajuda, com o auxílio, porque Deus é poderoso e fiel para cumprir todas as coisas. E nós, através de nós. Muitas vezes você fica pensando no teu mundinho. Cuidado com a sua rebeldia. Cuidado com a sua rebeldia. Cuidado com aquilo que você diz que não vai fazer para atacar os outros. O maior machucado é você. Entenda isso. Entenda isso. Muitas vezes você acha, eu não vou fazer isso porque aquela pessoa será beneficiada. Mas o maior beneficiado, querido, será você. Você mesmo será beneficiado. Aí você diz, vou fazer para atacar. E aonde? Você se esconde da presença de Deus. E quem sofreu as consequências? Algumas pessoas que estavam no navio com Jonas, perceberam tudo tal situação. A história conta que depois eles também foram e adoraram o Deus de Jonas. E lançaram Jonas ao mar. E ali Jonas orou a Deus e Deus olhou para ele e falou, agora você vai então. E o que o peixe fez? Levou ele até lá. Jonas foi com uma palavra destrutiva para aquela cidade, impiedosa, porque era um povo contra Israel, que era contra Israel. Mas mesmo assim, quando Deus olhou e viu aquele povo, no ato daquela palavra, que Jonas tinha profetizado que aquela cidade seria destruída em 40 dias. Em 40 dias. Aquele povo correu, se prontificou ali, correu, buscaram a face de Deus. Ali aquela palavra correu, chegou até o rei. O rei também se posicionou e começaram ali a buscar a presença de Deus. Deus viu o que aquele povo tinha feito e teve compaixão dele. Deus teve compaixão daquele povo. E diante disso, Deus não destruiu aquela cidade. Deus não destruiu. E aí é onde a gente começa a olhar. Se você continuar lendo, ele vai contar ali que Jonas também teve o tratar dele com Deus. Que por ele aquela cidade seria destruída. Seria destruída. Porque era pelos olhos dele,
seria destruída. Mas para Deus, não. Não. Para Deus não há impossível. Quando a pessoa sinceramente se converte dos seus maus caminhos. Eu era passado, eu fazia passado. E aí nós podemos entender que Deus tem um propósito para nossas vidas. Nós fomos um povo escolhido, um povo santo. Um povo escolhido de Deus. Nós somos chamados de filhos de Deus. Isso que Deus diz a teu respeito. Isso é o que Deus diz a teu respeito. Você muitas vezes pode não estar entendendo. Mas busque mais de Deus. Busque conhecer na palavra. Às vezes você pode estar dizendo, mas isso, diante de tudo aquilo que nós aprendemos com o pastor Zaor, misericórdia é para os ímpios. Mas nós somos um povo santo. Nós somos um povo escolhido. Nós somos um povo da graça. Não é? Amém? Aleluia. Que você nesse dia, você entenda que há um chamado sobre a tua vida. Que há chamado, há um propósito e Deus vai cumprir na tua vida. Apenas espere. Espere paciente no Senhor. Amém? Você recebe essa palavra? Você entende? Você entende? Eu já quero chamar o Ministério da Música. Tudo isso que eu contei, da melhor maneira, eu tentei expor a você. É que Deus, antes de eu chegar aqui, Deus falou muito comigo. Falou do meu chamado, falou das minhas impossibilidades, falou daquilo que às vezes eu não quero fazer. Daquilo que eu olho e digo, não é para ser. Mas que Deus olha de uma outra maneira, uma outra ótica de Deus. E que para Ele não é impossível. Para Ele tudo é possível naquele que crê. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.